Bom, e nós estamos aqui hoje, novamente começando, né? Agora a segunda parte, tá bom, meus queridos? Segunda parte desse estudo maravilhoso e bom, né? Porque tem conteúdo, tem fundamentação das escrituras, tanto da Taná, da Bíblia hebraica, chamada de Velho Testamento, e da Torá, como também do Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, e é agora, na segunda parte, entendendo, estudando um pouco, fazendo um esforço para entender a palavra cauterizar, né? Usada pelo então apóstolo Paulo, Rabino Shaul, ok? Bom, eu tenho aqui este texto que é... Opa, deixa eu colocar aqui para vocês saberem que texto que é. Né? Esse texto aqui é o texto de 1 Timóteo, aqui ó, aqui ó, 1 Timóteo, tem que ir rápido que eu vou trabalhar hoje, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, 4, versículo 2, ok? Timóteo 4, 2, e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu quero que você preste bem atenção nesta palavra aqui, que é do grego, né? Ela é extremamente importante. Vamos lá, então? Ó, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui para o jovem discípulo Timóteo? A preocupação de Paulo. Cauterização, você sabe o que é, e se você teve e está com a sua mente cauterizada? Como saber se eu estou com a minha mente cauterizada ou não? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele vai dizer assim, em hipocrisia, aqui ó, em hipocrisia, não é? Em hipocrisia, pseudologon, em hipocrisia, pseudologon, ok? Pseudologon, que cautérias, ó, que cautérias, menonten idian, sineidesin, ó, que cautérias, ok? Que cautérias, menontenesin, ó, sineidesin, que quer dizer o quê? Pela hipocrisia dos que falam mentiras, meus amados. O que nós vamos entender pela palavra hipocrisia? Que falam o quê? Mentiras. Falam o quê? Mentiras. E que tem o quê? Cauterizada a própria mente. Olha o que Paulo está advertindo a Timóteo. Toma cuidado, porque hipócrita vem de ator, não é? Finge ser uma coisa que não é. Então, muitos fingem ser pastores, muitos fingem ser ministros, muitos fingem ser obreiros, evangelistas, profetas, anciãos, presbíteros, missionários, padres. Muitos fingem ser políticos honestos, né? Com defensiva, uma oratória defensiva às obras sociais, à saúde, à segurança, à distribuição de renda do país, né? Mas são falsos, querem apenas o cargo para tirar dinheiro do povo através de leis e de impostos. Isso também acontece, infelizmente, há séculos ou milênios dentro da instituição chamada igreja. No Antigo Testamento seria então o tal teatro, o tal prédio suntuoso, bonito, teatro chamado templo, segundo templo, não é? Onde ali o sacerdote, o sumo sacerdote ou o levita, né? Os escribas e depois os fariseus, todos eram atores. De Cristo, não. De Deus, não. Atores de si mesmo, de um sistema podre, horrível,
que sugava as pessoas. Agora, aqui nesse tempo de Paulo, não é? Na igreja, aqui, ok? O caminho antigo, os seguidores de Yeshua, agora através de Paulo, e o novo convertido Timóteo, Paulo escreve a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo. En hipocrisei, pseudologon, que cauterias, menon te nidian, sine desin, pela hipocrisia, pela falsidade dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria mente ou consciência. Olha isso? Muito bem. Vamos entender isso, pessoal. Bom, no contexto aqui, Paulo de Tarso, ele alerta que surgiriam, não é, falsos mestres que falariam mentiras repetidamente. Sabe aquela história? Uma mentira repetida 3, 4, 5, 10 vezes se torna uma verdade? Foi isso que o ministro de marketing e publicidade de Adolf Hitler, chamado Joseph Goebbels, foi isso que ele fez. Mentiu para o povo alemão sobre Yehudins, ou Yehudins, sobre judeus, mentiu sobre a culpabilidade da Alemanha estar um caos por causa dos judeus, e convenceu o povo com as suas mentiras a ficarem com apatia, com ódio aos judeus, ok? E hoje em dia, os judeus racistas, sionistas do Estado de Israel fazem a mesma coisa, não é? Para o mundo. E muitos pastores que deveriam ter vergonha na cara, não é? Se associam à narrativa de Benjamin Netanyahu, de todos eles lá, que está certo, pode matar palestino, pode matar os libaneses, os sírios, pode acabar com tudo, está certo, Israel é de Deus, é o Deus da guerra. Você está mais enganado, você está mais cego, você está mais entorpecido, embriagado e bêbado pelas mentiras da pregação satânica da extrema-direita do Estado de Israel do que você pensa. Sua mente está cauterizada, queimada para isso. Ok? Bom, então, falsos mestres. Então, não são falsos homens comuns, não é? Não são falsas pessoas comuns. São falsos mestres. Hipocrisia dos que falam mentira. São falsos mestres. Quem é um mestre? É uma pessoa formada, não é? Estudiosa, né? Que tem vários cursos, que estudou, né? No tempo de Paulo na igreja, tinha vários mestres, não é? Vários homens que eram letrados, magistrados, catedráticos. Entretanto, porém, usavam todo o seu conhecimento de gramática, de hebraico, de grego, de latim, de filosofia, da Torá. Sabe para quê? Para tomar dinheiro das pessoas. Dizendo para as pessoas, pode fazer isso, não é pecado não. Beleza. Não, tá tudo certo. Não, tem que dar grana mesmo, etc, 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 etc. Já entendeu? Não é? Não eram pessoas simples e comum. Ok? Então, Paulo está preparando, está advertindo o jovem Timóteo, ok? Para saber lidar, contestar, combater, né? Cara a cara, sem ter medo, né? Mas dentro da palavra, dentro do debate ali, ok? E advertindo e sarando cada dia que passa, preparando, dando vitamina, dando remédio, né? Dando proteína, dando energia, dando carboidrato, espiritualmente falando, dando alimento vivo, que é a lecar, que é o evangelho, que é a palavra viva, o ensinamento vivo de Yeshua, de Jesus para a igreja. Né? Não permitindo que eles fossem contaminados, né, com nenhuma outra oratória, eloquência, discurso, homilia, parlare, de falar, não é? Que fosse contra os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Deus. É o que mais nós vemos na igreja hoje. Passam por cima dos textos bíblicos, passam por cima da ordem expressa de Deus, porque eles convêm no seu coração, na sua mente já cauterizada, podre, para o mal dentro da igreja. Muito bem. Mentiras repetidamente até perderem o quê? A sensibilidade espiritual e moral. Você não precisa gostar de mim. Não. Você só precisa gostar, respeitar e amar as Escrituras. Porque quando eu falo aqui das Escrituras,
Eu estou sendo neutro. Eu não estou usando as escrituras para puxar sardinha para a placa de igreja, essa ou aquela igreja. Eu não estou usando as escrituras para justificar e defender e fazer apologia ao pensamento da igreja ou à doutrina da igreja. É por isso que você não gosta de mim. Porque eu não danço na mesma música que você, não estou no mesmo quadrado que você, não estou na mesma bolha fechada que você, não tenho o rabo preso com você, ok? É por isso que você não gosta de mim. Mas você não tem que gostar de mim, você tem que gostar da palavra de Deus, ok? Bom, essa aqui, ela é uma carta de Paulo, ok? Endereçada a quem? A Timóteo, que era o quê? Um discípulo novo, um cooperador e líder também cristão, jovem que auxiliava Paulo na organização e ensino das Escrituras. Mas qual é o contexto da carta de 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2? Pela hipocrisia dos que falam mentira, ok? En hipocrisia pseudologon, que cauterias menon teniadian sineidesim, né? Falam mentiras e que têm cauterizada a própria mente, a própria consciência. Vamos ver então? Olha só, o Paulo deixou a Timóteo, na verdade, não é? Paulo deixou a Timóteo, na verdade, em Éfeso, para combater e orientar a igreja. Falsas doutrinas. Mas orientar e combater a igreja do quê? De falsas doutrinas. Líderes enganadores, discussões inúteis e hipocrisia religiosa. Então, em 1 Timóteo, capítulo 4, o Paulo, ele alerta Timóteo que nos últimos tempos, já no tempo dele, ali, nos últimos tempos, não é? Algumas pessoas abandonariam o quê? A fé e seguiriam ensinos religiosos. Ok? Agora, voltemos ao versículo, não é? Voltemos ao versículo. O versículo diz, tendo a própria consciência cauterizada. O que quer dizer isso, meu irmão e minha irmã? Etimologicamente falando, né, a palavra cauterizar, essa palavra cauterizar, ela possui origem, né, muito antiga, ligada à ideia de queimar, que é esta palavra que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Cauteriadzon. 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 Que quer dizer cauterização, cauterizar, cauterização. Mas o que quer dizer isso, meu querido e amado irmão bem, não é? O que quer dizer isso? Essa palavra, ela quer dizer, ela vem do latim e ela quer dizer cauterizar, que também vem do grego, não é? Olha, cauteriadzon, não é? Que quer dizer cauter, ou seja, ferro em brasa, instrumento, beleza? De cautério. E sua raiz mais profunda vem do verbo kaion, que quer dizer queimar. Logo, a ideia original é marcar ou queimar com ferro quente. Na medicina antiga, cauterizar era um procedimento médico real. Egípcios, não é? Gregos e romanos utilizavam ferro quente, fogo, óleo fervente, para o quê? Para fechar feridas, para estancar hemorragias, para parar hemorragias, não é? Para evitar infecções, para destruir, não é? Tecidos doentes. O médico grego Hipócrates, depois Galeno, mencionaram esse método, não é? Técnicas de cauterização. Agora, presta bem atenção nesses significados da palavra cauterização, que você já aprendeu, que é queimar, não é? Que é queimar. Olha só isso. Cauterização, não é? Que quer dizer queimar. Ó, vou escrever aqui rapidinho, que é
ferro quente, não é? Ó, ferro quente, ferro em brasa, em brasa, queimar, não é? Parar hemorragia, parar hemorragias, parar hemorragias, parar hemorragias. E também quer dizer parar hemorragias, não é? Matar bactérias, matar infecções, né? Bactérias lá, matar bactérias nas feridas, não é? Nas feridas e marcar o quê? Marcar escravo, marcar escravos. Olha só que interessante isso, não é? Bom, ou marcação também de escravos. Que escravos? Escravos criminosos. Em alguns períodos da antiguidade, antigos, o cautério, não é? O cautério também servia para marcar escravos. Já viu em figuras aí ilustradas ou fotos antiquíssimas que tem de negros que eram marcados com as primeiras letras abreviadas de seu senhor, senhorzinho, coronel, barão do café, barão do açúcar, não é? A aristocracia escravagista do mundo, Estados Unidos, todo da Inglaterra, do Brasil, não é? Marcavam a ferro em brasa, marcavam pessoas que queimavam e doía, né? Uma dor horrível, alucinante, né? E também marcavam criminosos, aí tanto brancos quanto negros, não é? Que ele era um criminoso, que ele era um estuprador, que ele era um assassino, que ele era um ladrão, né? E impor sinais permanentes no corpo da pessoa, só ficar aquela marca para sempre. Muito bem? Então, Paulo usa essa situação como escravo de Cristo. Ok? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, se eu não me engano, Paulo escreve assim, não é? Ego gartas stigmata tu Iesu en tou soma timun bastazo, porque eu trago no meu corpo as marcas de Yeshua, de Jesus, ok? E essa palavra é muito interessante quando é colocada lá no grego estigmata. Estigmata ou estigma quer dizer marca, cicatriz, sinal gravado, marca, não é? Marca de pertencimento, mais uma vez, não é? Na antiguidade, podia, aliás, indicar, ok? Marcas de escravos. Olha isso, marcas de escravos. Marcas militares, cicatrizes de sofrimentos, sinais de propriedade ou de devoção, gente. Então, estigmata, marca, cicatrizes, sinais gravados, não é? Opa, deixa eu arrumar aqui que o negócio está caindo aqui, peraí. Pronto. Sinais gravados. Porém, no contexto aqui de Paulo, né, provavelmente se refere ao quê? As cicatrizes em Gálatas capítulo 6, versículo 17, quando ele fala que ele traz as marcas de Cristo, é no seu corpo mesmo, tá? Se refere às cicatrizes das perseguições, paulada, chicotada, porrada, pedrada, ok? Açoites nas prisões, não é? E apedrejamento, sofrimentos que suportou, ok? Por causa de Cristo. Então, nessa tarde, o Espírito Santo, o Akodesh, não é? Ele quer que você pare e pense e reflita qual área do seu corpo, do seu cérebro, da sua mente, da sua consciência, meu irmão e minha irmã, não é? Está doente, está infeccionada,
está com uma bactéria letal, poderosíssima, que está apodrecendo a sua massa encefálica, que está causando hemorragia como um AVC, não é? Que parte que está aí da sua mente, não é? Pelas loucas e infundadas, não é? Doutrinas, conceitos, crenças, normas, regras, não é? Do evangelho cristão, fazendo uma associação, não é? De evangelho para o Talibã, não é? Aquela coisa que transformaram você numa pessoa pior do que quando você era antes de entrar para a igreja. Adoeceu você, mas você não percebeu ainda. Tornou você uma pessoa fanática, chata, não é? Uma pessoa pragmática, uma pessoa religiosa, uma pessoa insuportável, uma pessoa que não se dá bem com ninguém, porque para você todo mundo é pecador, é sujo, é imundo, não é? Para você, não pode, seus filhos não podem brincar no quintal da vizinha ou com as crianças da rua porque elas são sujas, elas são pagãs, ou porque as crianças é de família de umbanda, ou porque as crianças é de família católica, ou porque as crianças é isso e aquilo outro. A sua mente está doente, meu caro. Isso não é palavra de Deus, evangelho, um mundo novo, espiritual. Agora você é de Cristo e as pessoas são do diabo. Você está completamente equivocado. Essa narrativa é doentia. É uma mente queimada, cauterizada, é uma mente doente. Se antes você tinha uma mente sadia, humanamente falando, essa saúde da sua mente foi comprometida, porque vieram pastores, vieram padres, vieram líderes religiosos e queimaram a sua cabeça, igual os judeus lá de Jerusalém e do mundo inteiro, não é? Se antes tinham uma mente mais saudável, aí veio o sionista, o movimento sionista, os extremas direita, né? Os rabinos loucos, satanistas, endemoniados, e queimaram a mente desses Yehudim, desses judeus, fazendo-os odiar os palestinos, cuspirem cristãos, não é? Apedrejarem, tomarem casa, terreno, gado, matarem pessoas. Isso não é mente do Deus de Israel. E não é mente de Cristo, de jeito nenhum. Ok? E você, cristão, está indo no mesmo caminho que eles. Uma mente comprometida. Ok? Dando ouvido aos mestres da sua igreja, hipócritas e mentirosos, que vão usar narrativa. Mas Deus é o Deus da guerra. Jeová Jireh, né? Jeová Nissi. Deus é o Deus que mandou Moisés matar moabitas, filisteus, rebuseus, cananeus, né? Mandou Josué também matar. Em que contexto isso aconteceu? E quem se garante que foi Deus que falou para Moisés, mata as crianças, mata todo mundo, mata tudo e pega. Pega o que só o que for de ouro pega, o que for barro e madeira eu não quero. É Moisés ali, não é Deus coisa nenhuma. Tomem vergonha na cara, parem com isso, tá? Resolvam seus problemas interiores de ambição, de avareza, os seus desejos de poder humanos, satânicos, dos seus yetzirará, das suas emoções, suas vaidades e carnalidades, e parem de jogar a culpa em Deus, fazendo anacronismo de passagens do Velho Testamento. Tomem vergonha na cara de vocês. Deus nunca aprovou, assinou embaixo e falou, vai Moisés, vai mata. Isso é papo pra boi dormir, conversa fiada, tá bom? Muito bem. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para combater e orientar a igreja. Falsas doutrinas, líderes enganadores, discussões inúteis, não é? Hipocrisias religiosas. Então, em 1 Timóteo 4, Paulo alerta Timóteo que nos últimos dias, nos últimos tempos, algumas pessoas abandonariam o quê? A fé, não é? E seguiriam ensinos religiosos. Ok? Ensinos religiosos. Bom, no final, né, do versículo, ok? No final do versículo, diz, que cauteras, sine desin, não é? Que cauteras, sine desin, tendo a própria consciência cauterizada, ok?
Ah, que coisa, não é? Tendo a própria consciência cauterizada. O que isto quer dizer? Hã? O que quer dizer isto, meus queridos e meus amados irmãos? Não é? Vamos entender como essa queima de ferro quente na língua ou na linguagem figurada pode ser compreendida, pode ser absorvida e que todos possam entender. Primeiro, endurecimento de vários tipos. Né? Cauterização moral. Quando uma pessoa, não é, perde o senso de culpa, quando a pessoa perde o senso de culpa. Olha que perigo isso, não é? A mente entende dessa maneira, cauterizada, perdeu o senso moral. Então, a mente, a pessoa mente tanto que já não tem mais peso nenhum na sua consciência. Por exemplo, pode matar mesmo, mata lá os gays, os homossexuais, tá na Bíblia. Por exemplo, destrói, entra na igreja católica, destrói as imagens, lá tá na Bíblia. Não tá na Bíblia isso não, tá? Entra lá no templo de Umbanda e Candomblé, destrói tudo, taca fogo, tá na Bíblia. É uma mente cauterizada com um erro tacanho, de uma ignorância tosca, brusca, pífio e nefasta. Não é? Ah, a prostituta pega as garotas de programa e apedreja elas. Tá na Bíblia. Chicoteia a mulher que trai, que não obedece o marido, tá na Bíblia. Estão usando textos de um tempo extremamente machista, não é? De um mundo primitivo, não é? Onde Deus não aprovou nada disso. Mas tudo da cabeça de um homem. Ok? Muito bem. Prática injusta, sem remorso nenhum. Normaliza o erro. Bater na cara do outro porque o outro é do PT, ou o outro é de outro partido, e não concorda com a visão, com a cartilha do seu partido. Normatizou. Bater, atirar, mata petista, mata bolsonarista, ou mata quem é de direita, mata quem é de esquerda. Não importa se é criança, se é menina, se é jovem, se é adulto, dá tapa na cara, pá, xinga, dá porrada na cara de pai, de autista, porque eu vou reclamar do barulho, e dizem ser evangélicos, de Jesus, de Yeshua. Que lindo, né? O que isso tem a ver com Jesus, com Bíblia, com Deus? Fala para mim. Tem ordem, tem lei do silêncio, lei do psil, vou berrar, vou gritar, vou colocar o som bem alto, então nem aí que dane-se. Mente cauterizada, não é Cristo. Paulo vai ensinar que as coisas de Deus devem ser feitas com ordem e com decência, com começo, meio e fim, não é? E por que não coloca uma parede ou coloca a janela anti-ruído para não incomodar o vizinho? O vizinho não é obrigado a ouvir a sua pregação, o seu louvor alto, não é assim que salve e converte ninguém, porque as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Só que estão agindo pela carne, pela mente cauterizada, queimada pela ignorância de vocês, pela arrogância, pela soberba de vocês, passando por cima de Constituição, de lei, passando por cima de tudo. Isso não representa Cristo, não representa o Espírito Santo, não representa Deus, coisa nenhuma. Vocês estão mais para filho do capeta, do diabo, filho do inferno do que filho de Deus. Ok? Muito bem. Não pode normatizar, nem naturalizar erros, espancamentos, misoginia, bater em mulher, que mulher é submissa. Vocês tomem cuidado, mulheres das igrejas. Ok? Bom, é como se a consciência tivesse parado, não é? De doer. Não tem mais peso, não tem remorso, nem sequer o remorso, o que dirá do arrependimento. Beleza? Bom, cauterização sofre, não é? Traumas, ok? A cauterização sofre traumas, rejeições, não é? Ou violências repetidas e cria uma espécie de bloqueio emocional. A pessoa não consegue mais confiar, evita sentir, fica fria ou apática. Nem sempre é maldade, às vezes é mecanismo de defesa. Cauterização espiritual.
muito usada em linguagem cristã seria quando alguém rejeita continuamente convicções espirituais. É o meu papel aqui. Estou tentando convencer você dentro das escrituras. Sem puxar sardinha para a igreja A, igreja B, aqui, lá, colar. Aqui, ó, é as escrituras. 1 Timóteo 4:2. Você não se convence, sabe por quê? Que você não dá a mínima, você não está nem aí com o que eu falo, você não liga, faz chacota, ri, zomba, porque não sou eu, mas é a sua mente que está cauterizada pelo ministério que você está, pela doutrina que você está, pelo teu pregador, ok? Pela doutrina, pelo uso e costume da tua igreja. Quem está doente aqui não é irmão bem. Quem está indo pelo caminho da apostasia, quem está indo pelo caminho de hipocrisia, de heresia, não é irmão bem. É você que acha que está dentro da verdade. Ok? Rejeita continuamente as convicções espirituais. Olha que coisa, né? Ou seja, a própria palavra de Deus. Rejeita a própria palavra de Deus. Beleza? Não sou eu. Não adianta ficar com raivinha de mim, fazer bico duro, olho duro. Não adianta sentar aí com os irmãos da igreja, da direção, e meter o pau, chamar irmão bem de apóstolo, de herege, e estar contra a igreja. Não, não é irmão bem. Ah, se você soubesse o quanto de irmãos da sua igreja que não gostam de você pela sua ignorância, pela sua estupidez, pelas aberrações que você tem feito dentro da igreja, pelos seus maus tratos. Ah, se você soubesse. Ah? É a mesma coisa. Vou voltar a falar nesse assunto, mas não estou falando o nome de ninguém e nem de igreja nenhuma. Quando você vê aí, ó, não é? Já falaram para mim não falar, mas eu tenho que falar. Uma das coisas, um dos sintomas no campo espiritual e religioso de mente cauterizada é quando a pessoa rejeita continuamente as convicções espirituais. Uma das convicções espirituais está proibido. Jeremias 3,16. Não levem ela ao coração, não pensem nela, não falem nela. E não refaçam outra maquete, não façam outra cópia dela. A ordem de quem que é? Do irmão bem ou é de Deus? Você é mais do que Deus agora? Você passou agora acima de Deus? Você é o querubim iluminado que subiu aos céus e sentou no trono de Deus? Para continuar fazendo aberração? Para continuar cometendo pecado e harat do hebraico? Levando as pessoas ao erro? Falando que Deus está aqui, que o Senhor está aqui? Fala para mim, olha na minha cara. Fala para mim. Eu desafio você, aonde você quiser, aí na igreja, aonde for, eu te desafio. A gente vai sentar junto na frente de toda a igreja. Põe um teleprompter, põe um telão. E eu quero que você mostre para mim dentro da Bíblia. Perdão. Quero que você mostre para mim dentro da Bíblia. Tem que ser dentro da Bíblia, não é o que você acha, que você pensa. Não é papo de simbologia, não. Mostra dentro das Escrituras, onde tem o eterno, Deus, falando, ok, pode fazer campanha de arca, pode fazer cerimonial de arca, pode fazer o povo pôr a mão, pode falar para o povo que eu estou aí em cima da tampa da arca. Eu quero que você me prova dentro da Bíblia, não é o que você acha, que você pensa. Sabe o que você vai perder? Porque você não tem fundamentação, argumentação bíblica, histórica, hebraica, da Taná, da Torá, nada. O que você tem é convencimento, é achismo, ok? E engano para enganar o povo. E quem participou dessa campanha, tá bom? Quem vai lá colocar a mão na arca, na falsa arca, nesse baú falso, né? Quem vai lá colocar a mão nisso aqui, também está cometendo pecado diante de Deus. Não pensa vocês que Deus está abençoando, não. Que o Espírito Santo está aí, porque não está. Não tá. Vamos ser real, vamos jogar papo reto aqui de homem para homem de Deus. Não tá. Tá bom? Isso é mentira. É charopada. É charopada. É mentira. É engano. Biblicamente, teologicamente falando, tá errado. Vocês estão participando de uma cerimônia pecaminosa. Gostou ou não gostou? É isso aí. Então isso faz parte de um convencimento de rejeição de convicções espirituais. Jeremias 3,16, só você ler lá. Bom, endurece o coração. A pessoa endurece o coração. Não quer saber. Endurece o coração para quem? Para Deus. Endurece o coração para quem? Para a palavra de Deus. Passa por cima, não está nem aí, que se dane.
a pessoa também perde a sensibilidade ao que antes considerava sagrado. Se quando vocês se converteram, vocês achavam que a Bíblia era sagrada, era a voz de Deus, fechada um livro e aberta a boca de Deus, por que agora? Por quê? Só me respondam por quê. Por que mentem descaradamente na cara do povo, fazendo as aberrações que eu acabei de falar instantes atrás? Por que mentem para o povo, dizendo que tem que dar dinheiro, dízimo, em grana para a igreja? E que Deus está pedindo isso? Deus nunca pediu dinheiro para ninguém. Deus nunca precisou de grana nenhuma. Deus nunca ordenou que se desse dinheiro, 10% do salário, do grosso, do líquido, né? Em campanhas, em ofertas, em grana, em dinheiro. Por que vocês mentem? Por quê? Porque vocês têm o coração endurecido pelo sistema religioso e vocês vai passar a eternidade, vocês vão ficar batendo de frente comigo porque eu estou defendendo as escrituras. Eu não tenho nada contra a igreja, contra ninguém, mas vamos respeitar a palavra de Deus. Se ama a palavra de Deus, se fala tanto da palavra de Deus, se prega a palavra de Deus, por que distorce os textos? Para meter o louco na cabeça dos irmãos, das irmãs, para os irmãos dar dinheiro para vocês? Por quê? Se não é grana, se não é dinheiro. Anacronismo puro. Ainda vem falar que eu sou errado, que eu sou endemoniado, que eu sou o apóstolo, o herege que não estão na igreja. Vocês não têm vergonha na cara de fazer isso, não? Isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus, você tem que respeitar. Muito bem. Ai, ai. Relaciona-se a ideia bíblica do coração endurecido. Cauterização ideológica. Quando uma mente, não é, fica tão presa a uma narrativa, poder, grupo ou doutrina, perde capacidade crítica a pessoa. Não escuta mais, não reconsidera, rejeita qualquer verdade contrária. A pessoa está cega. Lembra? O príncipe deste mundo cegou-lhes o quê? O entendimento. O príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. Cauterizou, queimou a parte que estava com inteligência cognitiva, que entendia a voz, a palavra espiritual pelo Espírito Santo, dada a Cristo e também aos apóstolos. Não vale mais nada. O que vale agora é colocar político no altar. E se político e se o seu líder falar que tem que bater em quem é de outro partido, você vai bater. Se falar que tem que matar, você vai matar. Se dizer que abuso de criança é normal, é beleza, você vai entender isso também, você vai engolir seco. Se abusar de jovens, né, homens, através de ato sexual, não é? Estupro e abuso, tudo bem, tá tudo certo. O Senhor permite. Prostituições, pornografias, desculpa o termo de baixo calão, putaria, no meio eclesiástico, escolhido da igreja, tá tudo certo, tudo pode. Não escuta mais, não reconsidera mais e rejeita qualquer verdade contrária, não é? É como está escrito aqui em Romanos capítulo 1, olha só, essa mensagem aqui é muito forte, de Romanos capítulo 1, eu vou ler aqui rapidinho, Romanos capítulo 1, deixa eu pegar meu óculos, cadê? Ô Miriam, você sabe onde está meu óculos? Ai, ai. Só um minutinho, que eu tenho que achar meu óculos. Aqui, achei. Vou colocar meu óculos aqui para a gente ler essa passagem. Presta atenção nisso aqui, ó. Romanos capítulo 1, ok? Deixa eu ver aqui. Olha só. O evangelho é força de Deus que salva. Não me envergonho do evangelho, diz o apóstolo Paulo, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no evangelho
A justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura. Né? O justo vive pela fé. Mas que fé é essa? É qualquer fé? Não, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, a interpretação, a hermenêutica, a exegese, o que o homem pensa, a interpretação do homem. É o que está aqui, só. Não é o que eu acho, tem que ser assim, não. Ok? Quando começa isso, já tem, tá metendo louco em cima da cabeça das pessoas da igreja. Então vamos lá. A condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Com a injustiça sufocam a verdade. Com a injustiça. Não é justo. Não é justo, gente. Nós já vivemos num país onde os impostos são altíssimos. Né? O impostômetro que tem aí na região da cidade, vai lá, trilhões de juros, não é? Que se paga para a prefeitura, para o estado, para o governo federal, para tudo que você possa imaginar, desde a comida, da roupa, tudo que você compra, né, que você consome. E ainda vem o imposto, os juros, agora do céu, o tributo de Deus, sobrecarregando você cada vez mais. Você tem que dar. Se não dá, é ladrão, se não dá, lá para o inferno. Isso é mentira. Eu falo descaradamente aqui e também pessoalmente, aonde quiser. Aonde quiser. Quero ver se tem um corajoso que me chama aí para falar cara a cara, para todo mundo, se eu estou certo ou se eu estou errado. Quero que me prove o contrário. É uma sacanagem, é uma safadeza com as mulheres, com os homens que têm fé, que entregam o coração e a alma para Jesus na igreja. Muito bem, não é? Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens, e foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência. Podem ser contempladas através da inteligência. Olha, vou ler de novo, tá? Olha, de fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência, nas obras que ele realizou. A sua inteligência está perspicaz, está sensitiva, ela consegue perceber e sentir as coisas de Deus na sua vida. Você não está vivendo as coisas de Deus. Você não está percebendo as coisas de Deus. Você está vivendo, sentindo somente aquilo que eles querem que você sinta e perceba. Porque a sua mente está doente, sua mente está cauterizada, está queimada. Ok? Muito bem. Através da inteligência, nas obras que Deus realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa. Porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios, e sua mente ficou obscurecida, sua mente ficou enegrecida, sua mente ficou em estado de gangrena, gangrenou, apodreceu, ficou suja, ficou podre, porque foi cauterizada, queimou. Entendeu? Cadê aqui? Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homens mortal, de pássaros, animais e répteis. E aí o texto continua. Você vê que coisa, meus irmãos? Que coisa forte, né? De se ler da palavra de Deus. Muito bem. Relaciona-se a ideia bíblica de coração endurecido. Quando uma mente fica tão presa a uma narrativa, a uma eloquência, a uma pregação, a uma homilia, não é? A uma mensagem, a um estudo ali dentro da igreja, não é?
a um grupo doutrinário, uma doutrina, a pessoa perde a capacidade crítica de contestar, né? Não pode ser contestado. Se ficar contestado, desce o giraia nele, ele fica bravo, ele xinga, ele grita, porque eu posso, porque eu sou ungido, porque o meu cargo, porque eu sou regional, porque não sei o quê. Não pode se levantar contra os ungidos de Deus. Olha, pronto, tá batata, toma vergonha na sua cara. E vocês, quentaiada, tomem vergonha na cara de vocês também. Ficam de abaixo a orelhinha e põe o rabinho entre a perna, e sim senhor, sim senhor, sim senhor. Tu tem que ser escravo de Cristo, do Espírito Santo, não é de homem, não. Seja qual cargo for, ok? Você tem que entender, ter a percepção quando é a carne pura do cara e quando é o Espírito Santo, quando é a palavra. Aí você tem que ter reverência, respeito e tal, ok? Vamos lá, não é? Não escuta mais, não reconsidera, rejeita qualquer verdade contrária. Não importa se está na Bíblia, se é verdade. Não quer saber. Estamos vivendo em uma época, em um mundo onde as verdades da Bíblia estão sendo jogadas no ralo, no lixo, ok? Estamos vivendo aquela palavra de Isaías que diz que transformaram a justiça em injustiça e a verdade em mentira. E para piorar mais ainda esse texto, é você que é o maior patrocinador, mantenedor de tudo isso, porque é você que vai lá, porque é você que escuta, porque é você que mesmo engolindo seco, duro, rasgando sua garganta, você ainda obedece e faz o que o cara quer e dá o que ele pede. Então você também, meu irmãozinho, minha irmãzinha, tem culpa no cartório, sim senhor e sim senhora. Não pense que você vai ficar imune, vai passar batido, não. Ah, porque foi ele que ensinou assim, porque foi ele que falou, não. Você também vai pagar diante de Deus pela contribuição, por bater palminha, por ovacionar, missionário, ai, irmão ungido, a unção, tá? Ah, mas ele é homem, falha. Mas você está sabendo que o cara está falando mentira, que ele está sendo um hipócrita, né? Que está te enganando, que está passando por cima da verdade da palavra. Você continua lá e dá tudo o que ele pede. Ai, ai. Cauterização pela repetição do mal, não é? Algo inicialmente chocante vai se tornando normal, não é? É complicado. Exemplos: violência constante, pornografia, que é o que mais a gente viu aí, agora está vendo, mais de 100 e poucos casos, né, em poucos meses, e para piorar, a maioria são todos pastores ligados ao PL, à direita extrema desse país. Todos que defenderam família, Deus, pátria e família, a moral exacerbada, não é? Todos que se postaram, não é, como pragmáticos, como totalmente religiosos, santarrões, todos eles, né, envolvidos em pornografia, estupros, abusos de crianças, de menores homens, ou menores mulheres. Que coisa, hein? E querem ter moral ainda para vir para cima do irmão Ben, falar que o irmão Ben é herege, que o irmão Ben é apóstata, que o irmão Ben está ensinando contra a igreja, contra a palavra. Não estou ensinando contra a igreja, contra a palavra. Contra a igreja física, a instituição física que não respeita a palavra de Deus, que passa por cima dessa palavra, sim, eu estou sim. Estou sim. Porque se eu conheço a palavra de Deus, por que eu vou concordar? E por que eu não tenho o direito democrático de me expressar aqui na plataforma do Facebook e do YouTube? Por que querem me calar? Por que estão proibindo os irmãos da igreja de assistir as minhas lives? Estão com medinho, né? Tá com medo de cair mais e mais, jamais do que está caído? É isso, não é? Muito bem. Violência constante, pornografia. As maiores denominações desse país do mundo, as que mais pregaram santidade máxima, aqui é santo, aqui é santidade, aqui é isso, foram as que mais se envolveram em pornografia, em prostituição, de tudo quanto é espécie que você possa imaginar. E você sabe que eu estou falando a verdade, né? Corrupção. Todas as igrejas, a maioria das igrejas evangélicas, né, que levam seus políticos para dentro da igreja, estão envolvidas em corrupções, né? Pastor aí ligado a Avorcaro, golpe do INSS, né? As Assembleias de Deus já não têm mais nem respaldo, nem respeito para falar mal de ninguém, para defender o evangelho, coisa nenhuma, porque a maioria dos seus pastores estão envolvidos com políticos, são corruptos
estão envolvidos em assassinatos, em crimes, em mandar matar, em mandar fazer isso, mandar aquilo outro, por causa da grana, do dinheiro e do poder, tá bom? Humilhação pública. Quantas pessoas estão sendo humilhadas publicamente, não é? Por questões políticas ou por discordância disso, daquilo na igreja. Quantos rachas tem na igreja, nas suas diretorias, em querer tomar, um querer tomar a filial do outro, um querer tomar a regional do outro, um querer ir para o bairro mais chique, um querer ficar no bairro pobre. Vocês não sabem nada que acontece nessas reuniões de concílio e de diretoria de igreja aí. É de palavrão para cima, de porrada para cima. De homem de Deus, de Bíblia, de conversão, não tem nada. Por isso que a igreja está nesse estado que está hoje. Ok? E discurso de ódio. E esse aí, então, os pastores de extrema-direita foram os que mais fizeram. Se possível for, pode ir embora. Quem for petista pode ir embora. Se vier algum petista aqui, eu vou matar. Tem que matar. Aonde que Jesus ensinou que você tem que matar uma pessoa por questão política, ou por questão ideológica, ou por questão religiosa? Me mostra no Novo Testamento. Aonde? Você vem falar para mim, quer me convencer que você é homem de Deus, que isso é igreja, que você é seguidor de Jesus? Que Jesus é esse? Que mente cauterizada é essa que está a sua? Não é? Bom, a repetição é sensibilizar a repetição, ela dessensibiliza, melhor dizendo, a mente. Ela tira a sensibilidade. Vai repetindo todo dia, aquela doutrina, é assim, é essa, está na Bíblia. A doutrina é essa, é assim, está na Bíblia. A doutrina é essa, é assim, está na Bíblia. Até que o lado cognitivo, de percepção, de inteligência da pessoa, perde. Perde pela opressão, pela repetição, pela metodologia, né? Pela meditação que a religião faz com a pessoa. Sempre a mesma pregação, a mesma narrativa, né? Aquelas coisas todas para impressionar você. Ok? Bom, resumindo, consciência marcada, endurecida, insensibilizada, né? Vamos só dar uma olhada no campo psicológico e psiquiátrico, quais os danos que tudo isso causa na vida da pessoa. Nesse campo psicológico e psiquiátrico, a ideia figurativa de uma mente cauterizada não é um termo técnico oficial, ok? Mas pode descrever estados de dessensibilização emocional. Não tem mais a sensibilidade. E endurecimento afetivo ou perda gradual da empatia e da consciência emocional. Isso é grave, gente. Isso é muito grave. É nesse estado que anda muitos membros aí de igrejas pentecostais, não é? Muito santarrona. Vai a fundo pesquisar como que esses crentes viveram e vivem com os seus parentes de família. Vai a fundo para você ver. Bom, isso pode aparecer em diferentes condições, tá? Ou processos psicológicos. Vamos ver agora, nessa terceira parte que eu vou chamar, daqui a pouco, a dessensibilização emocional. A pessoa para de reagir emocionalmente às coisas que ela tinha sensibilidade antes, né? A família, as coisas naturais, a fé em Jesus Cristo e aos ensinamentos da palavra de Deus. Vai ficar forte nessa live quando eu jogar para você a situação da sua mente, não é? Você está com a mente de Cristo ou com a mente do mundo, da religião? Sua mente foi queimada, foi sarada com ferro quente, com a espada quente, com o fogo do Senhor, ou somente ela foi queimada? Está cheia de ferida, aí de infecções destruídas pelas doutrinas e religião dos homens desse mundo. Vai ficar mais forte ainda. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com a terceira parte. Beleza? Shalom.